Você ora, louva e serve, mas tem alguém esperando um pedido de perdão seu? Jesus corta isso pela raiz em Mateus 5. Fica comigo. Nessa quaresma, vamos caminhar juntas do arrependimento ao recomeço, da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira após a Páscoa, com devocionais que conectam escritura, prática e transformação diária. Hoje, no devocional de número 67, seguimos com o tema Antes do altar, a reconciliação. O trecho bíblico que nos guia é de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem qualquer queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Bom, pensa comigo. Jesus estava falando no contexto em que ofertar no altar era algo sagrado e sério. Não era só um detalhe do culto, era o coração do ato religioso. E aí Jesus faz uma coisa que desconecta. Ele diz que se no meio dessa oferta você lembra que alguém tem uma queixa contra você, você pausa o ritual. Você deixa a oferta ali e vai resolver a sua relação. Jesus não está desvalorizando o altar. Ele está dizendo que o altar não combina com um coração que foge da reconciliação. Deus não quer um culto bonito que ignore a dor que nós causamos. Aqui Jesus está nos ensinando um caminho bem simples, mas exigente. Primeiro, a espiritualidade verdadeira tem memória. Ela não finge que está tudo bem quando não está. Segundo, Deus leva a sério o impacto que a gente causa. Repara que o texto não diz se você tem queixa, mas se o seu irmão tem alguma queixa contra você. Às vezes a gente nem acha que fez algo tão grave, mas se existe ferida no outro, Jesus manda encarar. Terceiro, a adoração não é fuga. Tem gente que usa o espiritual para escapar do relacional. Jesus corta isso pela raiz. Vai logo fazer as pazes. E tem uma beleza nisso. Ele não está nos chamando para a culpa eterna. Ele está nos chamando para a inteireza. O culto volta a fazer sentido quando a vida está voltando para o caminho certo. Hoje, deixar a oferta no altar pode ser cantar e orar, mas manter orgulho em casa, servir na igreja, mas sustentar silêncio punitivo com alguém, jejuar, mas não ter coragem de pedir perdão, querer a presença de Deus, mas continuar com tanto faz sobre a dor que causou. Jesus está dizendo, não empurre para depois o que é urgente no reino. Reconciliação não é detalhe emocional, é parte do caminho. E vamos misturar aqui um pouquinho de neurociência, tá? Tem uma coisa muito prática. Quando a gente evita reconciliação, o corpo entra num estado de tensão contínua. A mente fica ruminando conversa, justificativa, defesa. O coração fica armado. Se eu ceder, eu perco. Se eu pedir perdão, eu me humilho. Isso vai virando irritação, insônia, dureza na fala, impaciência. Reconciliação, quando é feita de verdade, tira o corpo do modo ameaça e devolve a paz interna. Não é só ficar bem com a pessoa, é realinhar o coração para conseguir adorar sem peso escondido. Em termos muito simples, Deus nos chama para a reconciliação porque Ele quer um coração livre, e um coração livre adora melhor. Pensa com sinceridade, quem é a pessoa que pode ter alguma queixa contra você hoje? Alguém que você cortou com um tom duro numa conversa? Alguém que você prometeu algo e não cumpriu e fica por isso mesmo? Alguém que você ignorou e deixou no vácuo quando precisava de você. O que você tem chamado de orgulho saudável, mas na prática é só resistência em se reconciliar. Eu não vou procurar porque a culpa não foi minha. Se eu pedir perdão, eu vou parecer fraca. Eu até perdoo, mas não dou o primeiro passo. Você está tentando oferecer no altar o que deveria primeiro consertar no caminho? Você ora, canta, mas mantém um silêncio punitivo em casa. Você faz jejum e se consagra, mas continua com ironia e alfinetadas com alguém.
Você quer ficar bem com Deus, mas evita uma conversa de reparo que já sabe que precisa acontecer. Se você fosse fazer as pazes de forma madura hoje, qual seria seu primeiro passo concreto? Mandar uma mensagem curta? Oi, eu errei, me perdoa, posso te ouvir? Marcar um horário e já chegar com uma frase bem simples e direta. Eu quero resolver isso com respeito, sem justificar. Ou reparar com atitude. Hoje eu vou corrigir isso de determinada forma. A métrica simples que a gente vai usar hoje como progresso real é ao deitar-se e perguntar: hoje eu escolhi a verdade que reconcilia ou a aparência que disfarça? O nome do exercício de hoje é lembrar e voltar. Escolha um lugar onde você possa ficar tranquila e não seja interrompida só por 7 minutos. Eu já falei outras vezes, vale até o banheiro, não tem problema, só encontra um lugar. Leve o seu caderno de evolução e uma caneta, respire fundo e lentamente por 5 ou 6 vezes e vamos juntas. Lembrar. Complete e escreva a frase: Senhor, eu lembrei agora de. Senhor, eu lembrei agora do meu tom duro naquela conversa. Senhor, eu lembrei que eu ignorei alguém que precisava de mim. Senhor, eu lembrei que eu prometi e não cumpri. Ir. Escreva uma mensagem simples ou prepare uma fala curta com 3 partes. Reconhecer, pedir perdão e reparar. E depois envie a frase ou converse com a pessoa que foi ferida por você. Eu percebi que eu fui dura com você, me perdoa. Hoje eu quero reparar assim. Vamos conversar com calma e eu vou te ouvir sem interromper. Eu errei por ter te deixado sozinha naquela situação, me perdoa. Isso não vai voltar a acontecer. E o voltar. Respire fundo por mais 2 vezes e diga: Pai, eu não quero te oferecer aparência. Eu quero te oferecer um coração inteiro. E faça um ato simples de adoração, 30 segundos em silêncio é o suficiente. E termine com uma frase sincera de gratidão. Antes de irmos para a nossa oração, eu quero que você pause e seja bem sincera. Quem é a pessoa que pode ter uma queixa contra você hoje? O que você tem chamado de orgulho saudável, mas que na prática é só resistência de pedir perdão? Se você fosse fazer as pazes de forma madura, qual seria o seu primeiro passo concreto agora? Me conta nos comentários, porque Deus quer um coração inteiro, não uma oferta bonita com ferida escondida por baixo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Dizer que essa é a nossa 16ª caminhada nessa série da Quaresma. Ontem aprendemos a responder com bênção quando fomos ofendidas. Hoje, Jesus vai a um nível mais fundo e quando somos nós as que ofendemos. Não basta não revidar, é preciso ir ao encontro de quem ferimos. Isso é o caminho de lapidação. A lapidação vai dos 2 lados. A jornada está nos tornando mais inteiras por dentro e por fora. E amanhã continuamos. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Pai, nessa Quaresma nós queremos uma adoração que seja verdadeira, não só bonita. Dai-nos coragem para reconhecer quando ferimos. Dai-nos humildade para pedir perdão sem justificar. Dai-nos sabedoria para reparar com atitudes, não só com palavras. Nós escolhemos a reconciliação como caminho do teu reino. E depois de fazer as pazes, nós voltamos ao altar com o coração mais limpo, mais inteiro, mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus. Amém.